E a pergunta do dia é: por que ganhar menos pode te deixar mais rico no longo prazo? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de investimentos, negócios, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. E realmente, é uma realidade. Ganhar menos pode te deixar mais rico no longo prazo. Isso, no primeiro momento, pode parecer que é contraintuitivo. Como assim, Fredão? Eu quero ganhar mais, cara, porque se eu ganhar mais, é óbvio que eu vou ficar mais rico no longo prazo. Porém, a gente tem que fazer uma análise além da página 1, além da página 2, nesse tipo de coisa. O que acontece? Qual que é a realidade? Essa pergunta, ela esconde uma coisa que é o seguinte: a esperteza, a ganância, a vontade de ganhar muito, a vontade do milagre que não existe. Entende? A gente tem que ser realista. Em qualquer realidade financeira que existe, quando você fala de investimentos, negócios é uma coisa, investimentos são outra. Quando você fala de investimentos, qual que é a realidade? A realidade é: você investe mês a mês o que você pode, isso vai se somando ao longo dos anos, você ganha uma taxa de juros que é a básica daquele país, ou então você investe em renda variável e aí vai crescer ao longo dos anos de forma gradual e lenta. Isso tende a aumentar depois de alguns anos, devido ao fato de que, com o tempo, aquele valor dos juros mensal que você vai receber vai se aproximando do tanto que é o seu aporte mensal. Chega uma hora que ele ultrapassa seu aporte mensal e chega uma hora que ele fica muito maior do que o seu aporte mensal. Vamos quebrar isso aqui para que fique, por exemplo, compreensível. Você pega uma pessoa que ganha uma taxa de juros média de 1% ao mês e que investe R$ 1.000 ao mês. O que vai acontecer com ela? Vai ser assim, ó. No começo, primeiro mês, ela investiu R$ 1.000, ela tinha zero. Aí ela pegou e investiu 1.000. Quando chegar no final do mês, ela vai ganhar 1%, ela vai ter 1.010. Aí, o que vai acontecer? Ela vai colocar mais 1.000. Aí chegou lá no final do segundo mês, ela tinha 2.010, aí ela vai passar a ter 2.030 aproximadamente, um pouquinho mais, né, porque os 10 também vão render juros. Mas ela vai passar a ter 2.030, né, vai render 20 de juros, e aí ela vai colocar mais 1.000, aí ela vai ter 3.030. Ou seja, a diferença do que ela coloca, 1.000, para o que rende, 10, é muito grande. Porém, ela vai fazendo isso ao longo do tempo. Vai fazendo isso, fazendo. Aí vai chegar uma hora que ela vai ter 50.000. Quando ela tiver 50.000, se ela estiver ganhando ainda 1%, ela está colocando 1.000 e de juros está rendendo 500. Então, olha só, já é muito maior. Então, ela vai somar no final daquele mês os 1.000 mais os 500 vai somar 1.500. Assim, quando ela chegar, por exemplo, quando ela tiver 100.000, ela vai colocar 1.000 e vai render mais 1.000. Então vai aumentar 2.000 por mês. Olha só como é que acontece isso quando está lá na frente. Quando ela tiver 200.000, aí ela vai colocar 1.000 e vai aumentar 2.000, ou seja, vai aumentar 3.000 por mês no somatório das duas coisas. Então é assim que acontece. Qualquer coisa que você vê que fala assim, vou te dar 5% ao mês, isso aqui é um ganho de escala, é isso, é aquilo, você coloca tanto tal, que não seja um negócio, ou seja, uma coisa na qual você vai trabalhar, que seja um investimento, corra que é golpe. Basicamente é isso. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda tem muita ignorância financeira. Então ainda tem muita gente que acredita nesse tipo de coisa. Então, você pega aí a premissa, pega a pergunta que foi colocada. Por que ganhar menos pode te enriquecer mais? E é devido a isso. Você vai estar numa perspectiva realista. Você não vai cair no golpe. Você não vai sair doido buscando uma rentabilidade inexistente. Você vai falar, olha, vou colocar aqui o dinheiro que for, R$ 1.000, R$ 100, 5.000, o que for, de acordo com a sua realidade. E aí você vai
passo a passo, aumentando o seu patrimônio e fazendo as coisas de forma correta. Então, essa é a questão. Por isso que muita gente que acha que vai enriquecer rápido, o que ela consegue fazer é ficar pobre rápido. Se isso servir de lição para a pessoa, e aí ela, na segunda tentativa, aí sim ela fazer a coisa certa, que bom que foi assim. O problema é que, muitas vezes, a pessoa vai sucessivamente, sabe, tentando. E, infelizmente, em alguns momentos, a internet alimenta esse tipo de coisa. É uma coisa que, triste, mas faz parte da liberdade de expressão. Então não tem como. Por exemplo, se você olhar, buscar na internet, você vai ver gente falando a favor de day trade, vai ver gente falando a favor de aposta esportiva, aposta de tigrinho, todo esse tipo de coisa. Tudo isso são golpes. Tudo isso é mentira. Nada disso é realidade. Se você pensar que qualquer coisa dessas é real, você está sendo ainda ingênuo, você está sendo ainda infantil, e você tem que, fuja disso. A realidade é mais dura, mas é possível de você vencer também. Com o tempo, você vai criando gosto pelo investimento. Você vai ficando livre de dívidas. Você vai investindo cada vez mais. Seu negócio vai crescendo. E aí você vai ficando cada vez mais livre, cada vez mais solto. É isso que você tem que fazer. Tem que buscar isso. Não busque o atalho. O atalho vai sempre te levar à derrota. Qual que é o atalho? O atalho é o atalho real. Os outros atalhos falsos são esses que eu falei. Tigrinho, aposta, day trade, opções, qualquer ganho mirabolante que a pessoa te prometa uma coisa que é um crescimento explosivo, sabe? Tudo isso é o atalho ruim, que a gente nunca deve buscar. O que você deve buscar de atalho? Ficar sem dívida. Investir mais em você. em você. Buscar um negócio próprio. Todas essas coisas, aí sim, você pode buscar. Entendeu? Se tiver uma profissão qualquer, você se qualificar mais, buscar uma qualificação melhor, aí você tem um aumento de salário, você começa a trabalhar por conta própria, você vira PJ, e aí sobra mais dinheiro. Vamos criar uma situação aqui. Você tem, por exemplo, você tem uma situação onde o seu custo é 2.000. No primeiro momento você ganha, por exemplo, 2.500, aí sobra só 500. Você fica impossibilitado de investir direito. Agora, por exemplo, você vai, corre atrás e tudo mais, consegue jogar sua renda para 5. E aí sim, está sobrando 2.500. E aí parte desses 2.500 você pode investir em você para jogar sua renda mais para cima ainda, e parte desse valor você investe, realmente investe como uma reserva de emergência no primeiro momento, e depois como a sua reserva para aposentadoria e tudo mais e tal. E dessa forma que você tem que fazer. Não busque o atalho. Cara, essa coisa é tão louca que outro dia desse eu vi gente falando até sobre enriquecimento, até mesmo com dívida. Sabe? A pessoa faz a dívida, tudo aqui, você pega, aí você vai lá na frente, ganha tudo mais, sabe? Outro dia desse eu vi um cara falando, ele falava assim, não, porque eu compro aqui o consórcio, aí com o consórcio eu compro um carro. Era uma coisa louca, sabe? Eu compro um carro de 500 mil reais, aí depois de um ano eu vendo o carro, ganho dinheiro. Você vê que é um negócio onde a matemática simplesmente não fecha, sabe? É como se ele fala como se o consórcio não tivesse custo. Ele fala como se o carro não desvalorizasse. Ele fala como se o carro, na hora que você tira da loja, ele já perde, principalmente carros de luxo, já perde um grande percentual. Então, mas nada disso é condenável no sentido da liberdade de expressão. As pessoas que não têm caráter, que vão vender milagre na internet, a gente tem que entender que elas existem e vão continuar existindo. Nós não temos que lutar para que seja feita, por exemplo, uma lei para que elas deixem de existir. Não, a gente tem que lutar para que a gente tenha mais lucidez, para que a gente propague mais lucidez para todos, e, sendo lúcidos, não seremos enganados. Essa é a visão que eu quero passar para você. A gente tem que ser lúcido, para que a gente não seja enganado. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos que estão aqui acompanhando. Eu quero saber no comentário o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês têm ainda
outros exemplos desse tipo de ilusão que existe, porque existem vários, né? Eu citei alguns aqui, mas existem outros também. Então, a gente conversa lá nos comentários. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.